E a graça do nosso Salvador esteja na sua vida. Estamos examinando as profecias. Vamos pedir a sabedoria do alto. Eterno Rei do Universo, obrigado, porque temos a Tua palavra para nos orientar, nos ensinar e nos edificar. Abençoe mais este tema para que sejamos tomados pela Tua reverência, pelo Teu temor, a fim de reivindicar a Tua vontade, a Tua santa lei e a Tua vontade. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome do nosso Salvador e a Yahushua te agradecemos. Amém. Meus queridos, o maligno perverteria a verdadeira adoração. As pessoas sempre gostam de amoldar a cultura e o tempo à adoração, à religiosidade. E não seria diferente com o arqui-inimigo, nosso adversário, Satanás, que intentaria mudar a essência do culto ao Eterno. Quem se adora, como se adora. E aqui está, nos últimos tempos, o maligno pervertendo a adoração ao Eterno. Primeiramente, nós lemos nas Escrituras, em Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Parece ficar implícito que o Eterno não aceita adoração a outros, senão a Ele. Não terás outros deuses, além de mim, singular. No entanto, nós vemos que ao longo dos tempos, este mandamento foi atacado. Este mandamento de adoração, a essência da adoração, foi modificada, como vemos no Catecismo Católico, que o primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então aí você já vê o ataque começa. Daniel 7,25 predisse que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esta mudança, esse ataque foi profetizado. E no tocante à adoração, os primeiros 4 mandamentos são os mais atacados. E por que nós temos que lembrar disso? Porque se você não adora ao Eterno, você vai estar automaticamente adorando um falso Deus ou falsos deuses. Por isso que Daniel predisse que em seu lugar, em lugar do Eterno, honraria a um Deus das forças e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honraria com ouro, prata, pedras preciosas e com muitas coisas agradáveis, menos segundo o mandamento do Eterno. Um Deus que os apóstolos, um Deus que os patriarcas não conheceram. E que Deus seria esse? A partir do ano 321, Constantino, para unificar o Império Romano, pediu que os teólogos de seu tempo fizessem um dogma definindo a divindade cristã. E essa divindade cristã foi definida como uma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O que é muito estranho nesse dogma, que é um dogma pagão antigo, é verdade, já existia, mas pagão nunca foi a base do povo israelita, nunca foi a base de adoração dos discípulos, é que uma trindade, ela representa um politeísmo, uma adoração de vários deuses. Já não é mais um deus. E aí você vê o triângulo Illuminati, o triângulo maçônico, que conforme os mistérios do paganismo, e já há muito tempo impregnam todo o mundo com essa cultura politeísta. Você não pode ser monoteísta, adorar um deus e ser trinitariano. Isso é impossível. 3 não são 1 na Escritura, isso não existe, e a divindade não é mistério coisa nenhuma. Aquilo que está revelado nas Escrituras é muito claro. Um só Deus e Pai e um só Senhor e Salvador, que é o nosso Messias. Um só Deus e Pai de todos, só um que é Pai. Efésios 4:6 diz um Deus e Pai de todos. 1 Coríntios 8:6 diz que embora tenham muitos deuses, nós só temos um Deus e Pai. Judas 25 diz que há o único Deus. E João 17:3 para que conheçam a ti só por único Deus e a teu Filho.
Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Eterno é um. Então, diante de tantas evidências, existem muitas mais, como podemos duvidar da unicidade do Eterno, sendo que ele é um, ele é distinto, tanto distinto do Filho como distinto de qualquer outra criatura que já existiu, e nós vemos claramente o único que é eterno, sem princípio, sem fim. Já o nosso Salvador, ele tem um princípio, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nosso eterno, ele é o único que detém imortalidade, não há sombra de variação. 1 Timóteo 6,16. O nosso Salvador já é mortal, ele morreu pelos nossos pecados. E assim por diante, nós vemos várias características que distinguem pai e filho, e que colocam uma hierarquia onde o pai é supremo. O outro mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento foi anulado, foi aniquilado do catecismo católico, dos 10 mandamentos do catecismo. No seu lugar colocaram não tomar seu santo nome em vão, que era o terceiro. Observe a perversidade que foi feita contra a adoração ao Eterno. Eles instituíram a idolatria, uma das coisas mais abomináveis no Antigo Testamento. Foi a partir do ano 375 que a Igreja Católica Romana instituiu a veneração dos santos, dos anjos e imagens, quando as Escrituras proíbem veementemente a idolatria. E hoje se adoram pastores, se adoram líderes religiosos, se adoram relíquias e se adoram todo tipo de imagem e escultura. Se adoram os profetas, gurus espirituais, toda sorte de indivíduos que não têm esse direito, que não merecem essa homenagem, que não merecem adoração. E por isso, meu querido, eu e você temos que reivindicar a verdadeira adoração. A adoração é eterna. Quando muitos, eu digo quase todos, principalmente os que estão no sistema, estão pervertendo essa verdadeira adoração, porque adoram três. Por quê? Praticam idolatria. Por quê? Porque conforme vamos ver a seguir, blasfemam, sem falar que eles não adoram o único Deus e eterno, Criador. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento, no terceiro, não está assim no Catecismo Católico. No Catecismo Católico nós lemos guardar domingos e festas de guarda. O nome. E vemos muitas blasfêmias, os religiosos cometendo muitas blasfêmias, como esta de 1895 no artigo do National Catholic. Disse o seguinte: o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. É assim que os papas se consideram, o próprio Jesus Cristo na terra. Que blasfêmia! A confissão, reconciliação, sacramento da penitência, o sacramento do perdão, é um sacramento que envolve a remissão de pecados perante um padre. Entre parênteses, presbítero ou bispo, que nesse momento atua em nome de Cristo, e o recebimento do perdão divino das faltas confessadas e de uma penitência, ou seja, reparação de danos causados pelo pecado. Ou seja, a Igreja Romana se coloca no lugar do mediador, nosso sumo sacerdote que está no santuário celeste, como perdoador de pecados. E aí, o quarto mandamento, que se refere à adoração, dentre os quatro, mas o que mais destaca a adoração, onde diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o dia de louvor e adoração, que foi suplantado pelo catolicismo, que mudou para guardar domingos e festas, e no seu lugar introduziu no quarto lugar honrar pai e mãe. Veja, querido, o imperador Constantino provocou uma divergência de opinião sobre a questão de que se deve ser o sábado ou o domingo dia observado como dia de descanso. A divergência não se aplica aos judeus, para quem o dia de descanso, o Shabat, é incontestavelmente no sábado, nem para os muçulmanos,
cujo dia sagrado, Jumuá, é uma sexta-feira. Mas observe esse detalhe, que essa divergência entre a tradicional observância religiosa judaica do Shabat e ao respeito ao primeiro dia da semana aparece com o surgimento oficial da apostasia, ano 325, pelo imperador, que impõe o dia do sol, venerado pelos pagãos, sobre o sábado bíblico, respeitado ainda pelo cristianismo dos primeiros discípulos, de modo a introduzir o povo pagão dentro dessa nova religião, o cristianismo apóstata catolicismo, e assim unificar todo o povo do seu império. Existem relatos em todas as enciclopédias de que haviam ainda guardadores do sábado após o Messias e após os discípulos. Você pode pegar um histórico e encontrar esses traços de guardadores do sábado. Essa santificação do domingo só ocorreu no quarto século, do ano 321 ao ano 364, onde foi ordenada a guarda do domingo, o dia do Deus Sol, modificando a lei do Altíssimo. Alguém pode dizer, mas Jesus ressuscitou no domingo, por isso ele se tornou um dia santo. Sim, ele morreu na sexta-feira, então a sexta-feira podia ser um dia de guarda santo, não? Seguindo esse raciocínio, errado. As Escrituras em nenhum momento no Novo Testamento afirmam que o domingo é um dia santificado. As Escrituras reforçam mais de 66 vezes que o sábado é o dia do Altíssimo, do dia do Criador, o dia de descanso. Esse é o único dia instituído para louvor e adoração. Por isso, meu querido, a falsa adoração está aí. Falta de reverência, mundanismo, comércio, política e toda sorte de proselitismo e de manipulação e doutrinas de homens, preceitos de homens. E aí o convite do Eterno vem. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 1-4 diz: porque os seus pecados se acumularam até o céu, ou seja, eles têm quebrado a lei do Altíssimo, têm mudado os tempos e as leis, e o cálice da ira do Eterno já está cheio. Por isso que o salmista proclama: já é tempo de operares, ó Iarro, pois eles têm quebrantado a tua lei. Salmo 119, 126. Sim, meu querido, os juízos do Eterno vão recair sobre a terra muito em breve. Porque eles estão quebrando a lei do Altíssimo. Eles estão mudando os tempos e a lei. Mas você tem diante de você a oportunidade de ser fiel até a morte. Você será fiel até a morte? Você escolhe adorar o Eterno não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade santificada dele? Isso é um desafio para todos nós. Esse foi mais um Examinando as Profecias. Que o Eterno te abençoe. Está muito claro que essa profecia quanto às mudanças na adoração se cumpriram. E à medida que alcançamos o tempo do fim, esses serão a prova final para o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Não estamos falando aqui de ser rato de igreja, nós não estamos falando aqui de seguir homens, placas, religiões, estamos falando aqui de adorar fielmente o Eterno para agradá-lo. Que o Eterno te abençoe. Até um próximo programa, se o Eterno permitir.